Olá pessoal, aqui é o professor Leandro Sá. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Eletrônica Digital. Nessa aula nós vamos aprender sobre o código BCD, vamos ver o que é esse código BCD e como fazer a conversão de um número no sistema decimal para codificação em BCD e o inverso também, um número que esteja em código BCD, passar esse número para decimal. E vamos fazer também uma comparação entre o código BCD e o binário puro, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o quê? Que os sistemas digitais utilizam codificação em binário, ou seja, a numeração binária nas suas operações internas. Mas qual é o sistema numérico que a gente utiliza no dia a dia? É o sistema decimal. Então isso quer dizer o quê? Que na utilização de sistemas digitais, a gente vai ter conversões frequentes entre esses dois sistemas, do binário para decimal e do decimal para binário. Mas o que a gente já viu? Que quando a gente está trabalhando com números grandes, esse processo de conversão binário, decimal, acaba se tornando um processo longo, um processo trabalhoso. Então, para facilitar esse processo de conversão binário, decimal, decimal, binário, até mesmo do ponto de vista do hardware, já que quem faz esses processos de conversão é o circuito lógico desses sistemas digitais, em algumas situações é utilizado esse código BCD, o sistema de codificação BCD. Mas o que é BCD? O que é essa sigla BCD? BCD é uma sigla em inglês que significa decimal codificado em binário. Mas e aí, se BCD é decimal codificado em binário, qual é a diferença desse código, o código BCD, para o que a gente já aprendeu lá nas primeiras aulas, na conversão de decimal para binário? A diferença é que no código BCD, o número decimal é convertido dígito a dígito. A gente vê dígito a dígito separadamente e converte para binário. E o processo de conversão que a gente aprendeu lá nas primeiras aulas é a conversão de um número decimal para o seu equivalente em binário, né? Utilizando aquelas regras de formação numérica, o processo de divisão por 2. Então, esse processo, né, dessa conversão de decimal para o equivalente em binário, a gente diz que esse número binário resultante é de uma codificação em binário puro. Então aqui do código BCD, né, primeiro observar a tabela dos algarismos do sistema decimal, que é o que? A gente tem 10 algarismos, né? A gente tem do 0 ao 9. Então nessa tabela aí à esquerda, a gente tem os 10 algarismos e sua representação em binário. Mas no código BCD, cada dígito é convertido separadamente para binário e todos eles têm que ser representados com a mesma quantidade de bits. Então, se a gente olhar para essa tabela, a gente olha logo para o maior algarismo. O maior é o 9. E a forma dele em binário é 1001. Ou seja, a gente precisa de 4 bits para representar o 9. Assim como o 8 também. Precisa de 4 bits. Então, para o código BCD, todos os algarismos têm que ser representados com 4 bits também. E do 0 ao 7, que a gente não tem 4 bits, o que a gente vai fazer? Acrescenta 0. Acrescenta 0 à esquerda no número. Quantos zeros a gente precisar para ter 4 bits? Então, o 0 e o 1, né, que só tem 1 bit,
a gente acrescenta 3 zeros à esquerda. Para o 2 e o 3, que representados com 2 bits, vai acrescentar 2 zeros. E do 4 ao 7 acrescenta 1 zero à esquerda. Então a tabela do código BCD vai ficar nessa forma como está apresentado agora, com todos os algarismos do decimal representados em binário, utilizando 4 bits, todos com 4 bits. E as demais combinações, se a gente lembrar a utilização de uma tabela com 4 bits, a gente teve lá com hexadecimal, naquela conversão simplificada, conversão direta do hexadecimal para binário. E lá, quando a gente utilizou esses 4 bits, a gente tinha 16 combinações, que eram os 16 algarismos do sistema em hexadecimal. Mas aqui a gente só está utilizando 10, do 0 ao 9. E as outras 6 combinações, que são essas do 1, 0, 1, 0 até o 1, 1, 1, 1. Essas combinações, que são as dos valores de 10 a 15, elas não são utilizadas no BCD, elas não existem. E essas combinações são até chamadas de códigos proibidos no sistema BCD. Mas e se por acaso o sistema recebeu um número BCD que tenha uma dessas combinações? Então isso está indicando que ocorreu algum erro nesse número BCD. Nessa codificação, na transmissão desse número, ocorreu algum erro. Então vamos fazer aqui o primeiro exemplo de conversão do decimal para BCD com o número 861. Então o que a gente vai fazer para essa conversão? A gente vai converter cada dígito, o 8, o 6 e o 1, para sua forma em binário, utilizando 4 bits, com a representação com 4 bits. Então, o 8 é 1, 0, 0, 0. O 6, é só olhar a tabela. O 6, 0, 1, 1, 0. E o 1, 0, 0, 0, 1. Então, o número 861 em código BCD vai ficar 1000, 01, 10, 00, 01. Vou fazer aqui um novo exemplo com o número 357. Então, a mesma coisa, converte cada dígito para a forma em binário com 4 bits. Então, a gente tem o 3, o 5 e o 7. O 3, 00, 11, o 5, 01, 01 e o 7, 01, 11. Então, o número 357 em código BCD vai ficar 0011, 0101, 0111. Observem que mesmo começando com 0, a gente não pode retirar esse bit mais à esquerda. Mesmo que ele comece com 0, a gente não pode retirar, porque a gente tem que utilizar os 4 bits para cada dígito. E no processo inverso, passar um número do BCD para decimal. Então a gente vai olhar de 4 em 4 bits e ver qual é o valor correspondente em decimal. Então, para esse exemplo, o número 1001, 0101, 0011. Olhando na tabela, o primeiro grupo 1001 vale 9, o próximo 0101 vale 5 e o último grupo 0011 vale 3. Então esse número BCD vale 953. Vou fazer um novo exemplo. Agora com o número BCD 0010, 1000, 1011. O primeiro grupo 0010 é 2. O próximo grupo
1000 vale 8. E o último, 1011, não está na tabela. Então ele é um daqueles códigos proibidos, a combinação que não existe no BCD. Então, se o sistema recebeu esse número BCD, está indicando que ocorreu algum erro nesse número, algum erro aí de comunicação. E vamos fazer então uma comparação entre o código BCD e o binário puro. A gente precisa destacar alguns pontos. Que o BCD ele não é um sistema de numeração, como o octal, o hexadecimal, o decimal, o binário puro. Para ser um sistema de numeração, ele precisa obedecer àquela regra da formação numérica, onde cada dígito do número vai ser separado e multiplicado por uma potência de base igual daquele sistema, de quantos dígitos, quantos algarismos compõe aquele sistema numérico. Por exemplo, se for binário, cada dígito multiplicado por uma potência de base 2. O octal, cada dígito multiplicado por uma potência de base 8. E o hexadecimal, cada dígito multiplicado por uma potência de base 16. E no BCD, como a gente já viu, ele não obedece essa regra de formação numérica, porque a gente analisa de 4 em 4 bits separadamente. E o BCD, ele é diferente do binário puro, porque no BCD, cada dígito do decimal, do número que esteja no decimal, ele é convertido separadamente para binário e sempre representado com 4 bits. Enquanto que no binário puro, a conversão de decimal para binário é utilizando um número decimal completo, um número como um todo. Então, para ficar mais claro nessa comparação aí do BCD com binário, vamos fazer a conversão do número 123, o número decimal 123. Então, no BCD, a gente vai olhar dígito a dígito, o 1, o 2 e o 3, e fazer a conversão para binário e sempre utilizando 4 bits. Então, o 1 em binário é 1. E como ele precisa ser representado com 4 bits, a gente acrescenta 3 zeros à esquerda. O 2 em binário é 1, 0. E como precisa ser representado com 4 bits, a gente adiciona 2 zeros à esquerda dele. E o 3 em binário 1, 1, acrescenta 2 zeros também à esquerda. E o número 123 em binário puro, ele fica 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. E a gente pode fazer essa verificação utilizando aquela regra dos coeficientes dos dígitos em binário. Então, o 123, para verificar esse número em binário, tem 7 bits. Então, a gente tem os coeficientes de 1 até 64. E para verificar o valor desse número binário em decimal, saber quanto ele vale em decimal, só verificar onde o bit é 1. A gente soma o valor do coeficiente dele, e onde é 0, não soma nada, soma 0. Então, como somente o bit do coeficiente 4, que vale 0, a gente soma os valores de todos os coeficientes, de 1 a 64, menos o coeficiente 0, o coeficiente 4. Então vai ficar 64 mais 32, mais 16, mais 8, mais 0, mais 2, mais 1. Realizando aí a soma, a gente tem o 123. Tá? Então, só para a gente verificar esse valor aí do binário puro. Então, olhando a representação do 123 nas duas formas, o que a gente observa logo? É que no BCD a quantidade de bits é maior. A gente precisa de 12 bits para representar aí o 123, enquanto que na forma do binário puro a gente só utiliza 7 bits. Mas, e a vantagem?
né, da utilização do BCD é na facilidade de conversão, né, tanto do decimal para binário quanto do binário para decimal. Será o circuito lógico, né, que vai fazer essa conversão. Então ele só precisa saber o que? A representação de 10 números, do 0 ao 9. Então ele só vê qual é a combinação, né, dentre do 0 ao 9, ele já identifica cada dígito aí que compõe o número. Então aqui deixo alguns exercícios para vocês treinarem em casa. A primeira questão, para converter tanto para o código BCD quanto para binário puro, esses 3 números decimais, o 274, o 315 e o 507. E na segunda questão, né, para calcular quantos bits são necessários para representar no código BCD um número decimal com 5 dígitos e com 8 dígitos. Quantos bits a gente vai precisar para representar este número no código BCD? Então, o gabarito dessas questões, como vocês já sabem, vai estar aí na descrição do vídeo. Na próxima aula, a gente vai ver como é na prática o código binário, a numeração em binário para o sistema digital. O que é o 0 para ele, o que é o 1, né? Representação na forma de sinal, certo? Então, até a próxima aula.